versos de 25, 26 em diante, até o verso de número 32. Efésios capítulo 4, 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir, e nós fizemos isso essa manhã, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Paulo continua terminando essa passagem dizendo: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa mensagem faz parte da série Encarando as Nossas Fraquezas, o processo de Deus nos fazer um vaso como Ele quer. E ao encararmos as nossas fraquezas, nós precisamos de encarar uma delas, que é a ira. Ira faz parte do nosso dia a dia, porque ira faz parte da nossa humanidade. Todos nós nos iramos, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos que lidar com ira. É parte da nossa humanidade. Nós nos iramos no trânsito, quando a gente está dirigindo o nosso carro e alguém passa na frente, ou quando temos engarrafamento. Nos iramos em casa, às vezes com o cônjuge, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com membros da nossa família. É muito comum nos irarmos no trabalho, com colegas de trabalho, com patrão, com subordinados. E a verdade é que nós nos iramos também na igreja. Às vezes nós ouvimos alguma coisa que não nos agradou, nosso coração vai se fechando. Eu estava olhando a palavra ira na Bíblia, mais de 400 vezes a palavra aparece, e a ideia na ira, principalmente no Velho Testamento, ela está sempre como acender a ira. No hebraico é usado dessa forma. A ira é alguma coisa que é acesa dentro de nós. E às vezes a gente ouve uma coisa do púlpito, a gente vê alguma coisa que não nos agrada, alguém fala alguma coisa com a gente, e a gente então fica irado. Quando nós ouvimos algo que não nos agrada, ou alguém faz alguma coisa que não gostamos, a nossa reação é sempre ficar irados. Mas ira é algo bom? Alguns dizem que sim. Ira é pecado? A passagem que nós lemos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, é possível irar e não pecar? Quando Jesus, por exemplo, limpou o templo, ele ficou irado. Então, se Jesus ficou irado, a sua ira justifica a nossa ira? Ira está fora de controle da nossa sociedade. Nós estamos vivendo numa época que a sociedade está irada. Ira é um grande problema no dia de hoje. Existe um fenômeno que em inglês se chama de road rage. E road rage é essa forma das pessoas lidarem quando estão conduzindo o seu carro. É essa raiva, esse rancor quando a pessoa está dirigindo o carro. E interessante é que muitos acidentes no dia de hoje são devido à ira
na condução do seu carro. Aqui nos Estados Unidos não é tão comum, a ira é comum, mas não é tão comum. Eu me lembro quando criança, principalmente no Rio de Janeiro, quando havia uma batida, quase sempre, depois daquela batida, ia haver uma briga. Alguns já saíam do carro com uma barra de ferro, outros com um revólver, e batida, discussão, briga, e às vezes até mesmo morte. E porque a sociedade aqui é um pouco diferente, mas esse road rage, essa ira na condução é muito comum. Tudo que você tem que fazer é dirigir o seu carro durante o dia e você vê pessoas que passam na sua frente e dão sinal e etc. Isso é muito comum. E isso está ficando muito mais na sociedade. Ira em casa, as pessoas estão iradas em casa. Hoje em dia, o relacionamento entre casais, de muitas formas, está terrível. Que muitas pessoas, muitos problemas dos casais estão deixando de ser simplesmente bate-boca. Nós estamos ouvindo de pessoas que literalmente, antigamente era só as mulheres que às vezes apanhavam dos maridos e hoje é comum o marido apanhar da mulher também. O negócio está feio, é sério isso. Eu já vi recentemente de uma mulher e o marido era muito mais forte do que ela, mas ela não se controlava e quando ela estava virada, ela levantava e ele sabia que se ele levantasse a mão, ela podia ir até mesmo, sei lá, morrer. O cara é forte. E ele deixava ela bater nele, mas ficava todo marcado. Isso está crescendo mais. Eu ouvi de caso essa semana de filhos. Eu vi um caso lá em Los Angeles de uma briga entre pai e mãe e o filho simplesmente bateu nos pais. Nós ouvimos casos de pessoas que, ao ponto até de matar os seus pais, isso aconteceu e acontece no dia de hoje. Então, o problema de ira, a sociedade de hoje está irada. E por causa da situação de crise, principalmente a crise econômica que o mundo todo está passando, os Estados Unidos está passando, e por causa dessa situação a gente fica frustrado, irado, e a gente vai e desconta em casa, desconta na igreja, desconta no trânsito, desconta no trabalho. Então nós estamos vivendo num momento difícil, em que as pessoas estão iradas, a sociedade está irada, e não pode acontecer isso dentro da igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem que ser diferente. Vamos definir ira. Então, uma definição de ira é essa: um forte sentimento causado por uma ofensa ou insulto. E note que eu sublinhei real ou imaginário. Nem sempre a ofensa ou insulto é real, às vezes é imaginário. Às vezes a gente pensa que a pessoa nos ofendeu. A gente interpreta a atitude de uma pessoa como uma ofensa ou um insulto e aquilo acende dentro de nós. Todo mundo sabe o que é ira, você sabe quando ela vem, todo mundo entende quando ela vem. A gente começa a sentir, ela começa a crescer dentro de nós. Parece que ela começa por aqui mais ou menos. E você sente o coração apertado. E isso acontece toda vez que é um sentimento causado por uma ofensa ou insulto real ou imaginário. E frequentemente é acompanhado pelo desejo de vingança ou de obter satisfação. Uma outra definição de ira, um pouco mais completa e não está projetada, diz assim: ira é um sentimento mental e emotivo. Pensa nessas duas palavras. Ira é um sentimento mental, porque começa aqui, e emotivo. Ela começa aqui, mas ela começa a tomar conta dos nossos sentimentos. Um sentimento mental e emotivo de conflito com o mundo externo ou consigo mesmo, que controlamos pouco e manejamos pior ainda, deixando-nos fora de nossas ações. Quando a ira vem, a gente fica fora de nós mesmos. Essa explicação quer dizer que a ira é uma emoção que surge em nossa mente devido a um acontecimento especial ocorrido. Aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Então, a gente percebe esse acontecimento, seja no meio em que a pessoa está